Olá pessoal, a paz. Quem fala é o pregador Anderson. Podem me chamar de irmão Anderson. Eu estou bem, espero que vocês também sejam bem. Venho aqui fazer um novo vídeo para o canal, tá? Sobre um assunto muito delicado, um assunto muito sério e importante, né, para se falar. Algo que vem ocorrendo muito nesse século, infelizmente, né, que é a depressão. Eu vou falar sobre a depressão e o suicídio, que vem atingindo de forma monstruosa, posso falar assim, os cristãos. A depressão é um assunto que gera muitas perguntas, muitas dúvidas e tudo mais. É algo muito amplo, né, de se falar. Mas eu vou falar sobre a depressão entre os cristãos evangélicos, tá? Algo que vem atingindo, infelizmente, muitas pessoas da igreja, e aqueles que também não estão na igreja, mas têm a sua fé em Deus, né, têm procurado seguir a palavra de Deus, e também estão sendo atingidas, né, por esse mal enorme. Antes de mais nada, vou falar um pouco de um relato que aconteceu comigo, tá? Mas os irmãos, assim que assistirem esse vídeo, tá? Compartilhem, curtam o vídeo, porque senão o YouTube não vai distribuir, né? É isso que eu tenho percebido referente à distribuição de vídeos. Se inscrevam no canal, tá? Para fortalecer o canal. Eu não sou de ficar pedindo isso, mas como eu percebi que o YouTube não está, né, de certo modo, divulgando os vídeos, por isso que eu, né, estou falando agora. Mas vamos lá. Referente ao assunto da depressão, irmãos, se você já pensou, tem pensado ou pensa em se suicidar, não faça isso. Não faça isso. Deus não quer que você faça isso, irmãos. Irmão, irmã, você que não é da igreja está vendo esse vídeo, Deus não quer que você faça isso. Quem quer que você tome essa atitude e tire a sua própria vida, não é Deus, e sim é o diabo e os seus demônios. Eles querem que você vá lá e tire a sua vida, achando que vai trazer um alívio para você mesmo, mas não, é o contrário. Deus não quer que ninguém se mate. Deus não quer isso de ninguém. Mas infelizmente muitas pessoas têm, no momento de desespero e dor, tirado suas próprias vidas. Eu vou contar um relato sobre algo que aconteceu comigo. Prestem atenção, tá? Graças a Deus eu não cheguei ao ponto de estar com depressão. Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Mas eu enfrentei uma guerra psicológica e mental muito grande. E eu acredito que os demônios no inferno, junto com Satanás, têm se reunido para vir, subir e atentar as pessoas, né? Para infernizar as pessoas. Ainda mais no fim dos tempos como estamos. Eles estão cada vez mais trabalhando de uma forma pesada na mente dos cristãos evangélicos, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. É uma guerra gigante contra nós, né? E o que aconteceu comigo foi o seguinte: Deus me mostrou em sonho, pela misericórdia e graça de Deus, Ele me concede de vez em quando alguma coisa, pela misericórdia e graça de Deus mesmo. Ele me mostrou em sonhos o que estava me afligindo, o que estava acontecendo. Ele me mostrou. Eu estava em casa no sonho, e estava realmente em casa nesse sonho, né? Ou seja, dormi, tive a visão e estava em casa no sonho mesmo. E em casa tem um corredor. E eis que eu olho diante do corredor e aparece o ombro e a cabeça, né? Metade aqui do ombro para frente, a cabeça da entidade. Isso na visão que Deus me mostrou em sonho. E eu vi aquela entidade, corpo preto, cheio de coisas estranhas, dentes afiados e grandes, boca grande, olhos grandes e chifres, par de chifres que não era nem pequeno nem grande, era médio. E aquela entidade olhava para mim, eu olhava para ela, e ela olhava para mim, e sabe o que ele fazia? Ele dava risada, irmão. Ele dava risada daquele momento que eu estava passando. Ele ria, ele debochava. Isso pode estar acontecendo com você. Essa guerra psicológica mental que você está enfrentando, há entidades interessadas no seu sofrimento. Há entidades que estão trabalhando por meio da sua dor. Eles vêm, aproveitam as dores que a gente acaba tendo nessa vida, né? Seja em diversas áreas que seja, eles aproveitam e se infiltram para o quê? Deixar a pessoa com a mente perturbada. Para a pessoa não começar a pensar mais de uma forma direita, posso dizer assim, né? Uma forma correta, posso dizer assim, né? Acaba ficando com um monte de coisa estranha na mente.
a pessoa começa a ficar meio maluca, começa a ficar meio doida por causa disso. Mas não é que ela é maluca, ou que ela é doida, ou que Deus deu capacidade para o nosso cérebro controlar a gente. Não, nós que controlamos a nossa cabeça. Mas os pensamentos surgem, os pensamentos vêm. Não tem como a gente impedir tudo que é pensamento. Mas a gente tem que ter forças, pedir a Deus forças para combater esses pensamentos que vêm na nossa mente. Né? Porque eu também acredito que há demônios que vêm para trazer a confusão mental, para trazer a desordem mental. Eles querem enlouquecer os cristãos, né? E os que procuram servir a Deus, para deixar eles malucos, entendeu? Eu sei que é algo que abrange não só os cristãos, tá? Eu sei que envolve muitos tipos de pessoas e crenças e tudo mais, mas eu estou falando aqui para os cristãos e evangélicos que vêm sofrendo com a luta mental e com a depressão, né? E que estão com vontade de se suicidar. Mas vamos lá, voltando à visão que Deus mostrou em sonho, eis que eu vi essa entidade, né? Eu vi essa entidade feia, monstruosa, apareceu e riu para mim. Só que de repente veio do céu e consumiu toda aquela parede onde ela estava, um fogo bem diferente mesmo. Não foi um fogo assim que vem, começa a queimar, sabe, aos poucos, não. Veio um fogo do céu mesmo e queimou toda aquela parede e a entidade desapareceu, evaporou. Ou seja, a mão de Deus veio, desceu o fogo, né, e queimou essa entidade. E desde então, desde quando Deus mostrou essa visão, sonhos, eu entendi e tenho a convicção comigo mesmo que tudo que vem perturbar a nossa mente, a nossa cabeça, né, não é algo natural, não é algo que vem do nada. Há sim, ao meu ver, né, porque graças a Deus hoje eu estou bem melhor do que eu estava, mas eu tive esses probleminhas que veio causar desordem na minha cabeça. Graças a Deus hoje eu estou melhor, né? Graças a Deus, porque eu tenho pedido muito a Deus também pela misericórdia, oração, né? Meus familiares, pessoas que têm orado por mim, né? E por isso que eu falo, irmão, não tome nenhuma atitude precipitada, não tire a sua vida, não ceda, né, a coisas que vêm na mente, sabe? Procura ser forte, procura lutar, tem vezes que vai ser dolorido mesmo, vai ser muito complicado, mas não chega a esse extremo. Não chega a esse extremo. Tá? E eu vou falar aqui uma passagem bíblica, vou citar 2 homens da Bíblia que também tiveram problemas, que pediram a morte. Tem algumas passagens de outros homens também, mas eu vou citar 2, tá? Vou citar de Elias, que diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, tá? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou, e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou, segunda vez um anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Essa passagem aqui está em 1 Reis, capítulo 19. Estamos falando de quem? De Elias, um grande profeta de Deus. Elias, um grande profeta de Deus. Ele tinha contato direto, ele tinha ligação direta. Deus falava com ele diretamente. E como que pode um homem, né, que tinha essa tal graça, pode dizer assim, chegar a esse ponto de querer que Deus tirasse a própria vida dele? Ainda mais se a gente puxar para o versículo 18, que fala que teve ali no Monte Horebe, né? Deus veio, mandou fogo ali no Monte Horebe, não, Monte Carmelo, no capítulo 18, mandou fogo e consumiu todos os profetas de Baal e Aserá. Ele ali pediu a Deus que descesse fogo do céu, Deus mandou, consumiu todos os profetas de Baal e Aserá ali, né? E no versículo 19, após esse fato, ele de tal modo estranho pede para Deus tirar a vida dele, porque Jezabel estava querendo matá-lo. Ele fala aqui que só ele ficou por profeta, mas não, se a gente continuar a ler esse capítulo,
Deus fala que ainda tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000 que não se prostraram a Baal. Ou seja, Elias não era o único, mas ele era o mais, posso dizer assim, que tinha a missão mais especial, né? Deus considerou essa missão especial para ele. Ele pediu a morte. Mas para você ver o cuidado de Deus, Deus foi lá e mandou um anjo, ele estava lá dormindo, comeu, voltou a dormir, Deus mandou o anjo de novo. Jesus sempre está do nosso lado, mesmo no momento de total destruição. Quando você pensa que não, você pensa que ele te deixou, não, ele sempre está lá. Às vezes Deus permite essas coisas que acontecem com a gente, é para o nosso crescimento, uma aprovação. Às vezes ele permite, não tem como a gente entender direito as coisas que Deus faz. O que a gente tem que fazer é ter forças, pedir forças a Deus, ter fé, não desistir, procurar seguir a Deus, mesmo na dor, porque Deus está provando a gente. Deus está provando. Às vezes Deus quer nos dar grandes missões, quer nos dar grandes obras, projetos. Só que para isso, Ele vai nos provar. Ele vai nos provar. E também falando de outro homem que também teve esse problema, infelizmente, que quis que Deus tirasse a vida dele, que é o que? É Jonas. Jonas, a partir do versículo 1, irmãos, capítulo 4 de Jonas, versículo 1. Com isso, desgotou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, um inseto, o qual o feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da... Deixa eu passar aqui. Então, versículo 9, tá? Versículo 9, vamos para o versículo 10. Versículo 10, a página está meio grudada aqui. Desce. Versículo... Continuando 9, tá? É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita, a mão esquerda e também muitos animais? Essa é outra passagem que eu acabei de ler, né, irmãos, aqui no vídeo. O que acontece? Jonas, Deus deu uma missão para Jonas. Ele ia até Nínive pregar ali para aquele povo, para se arrepender. E ele não queria ir, ele não queria. Jonas sabia que Deus é misericordioso, que Deus pediu para ele ir lá pregar para aquele povo, só que ele não queria. E a gente já conhece a história, né? Ele foi viajar de barco, foi jogado no mar, a baleia veio, engoliu ele, jogou ele lá em Nínive, né? E lá ele pregou e o povo se arrependeu, né? Fala que esse povo que morava lá era um povo de guerra, um povo que matava os inimigos, né? Ou o povo contrário a eles, matava aqueles que se levantavam e ainda se exibiam no palácio, né? Exibiam cabeça de pessoas e tudo mais. Só que Deus mesmo fala na palavra que ele não era um povo que sabia discernir nem entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Deus teve misericórdia daquele povo. Não à toa aquele povo se arrependeu e Deus poupou aquela cidade, aquelas 120.000 pessoas de morrer. Ou seja, tem aqui dois homens, pessoal, que pediram a morte. Teve dois homens aqui que pediram a morte, só que Deus não fez isso. Deus, se você notar observar os detalhes, sempre está cuidando, né? Elias, né? Deus mandou o anjo 2 vezes, sempre está cuidando dele. Depois vem o Jonas, jogaram no mar, mas assim que ele caiu, Deus já mandou a baleia, engoliu ele.
Mesma coisa você, irmão, irmã, você que não é cristão, mas está vendo esse vídeo. Deus não quer que você se mate. O diabo quer te enganar, ele quer que você ache que Deus não está vendo a sua situação. Ele quer que você tenha esse pensamento, que Deus se esqueceu de você, que Deus quer te ver prostrado, morto. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Ele quer que você busque Ele, mesmo sendo difícil, mesmo vendo um monte de pessoas contra você. Depressão não é frescura, guerra mental não é frescura, guerra psicológica não é frescura. Tá? Muitas pessoas falam tem pessoas que falam que isso é algo natural e tudo mais. Eu acredito que há coisas que são hereditárias, sim, há situações que são hereditárias. Porém, em todas as fraquezas que vêm sobre as pessoas e desilusões também, coisas do tipo, os demônios se aproveitam do momento de fraqueza do ser humano para afligir a pessoa. Né? Não à toa a gente vê o que acontece quando as pessoas costumam ter algum tipo de sofrimento, muitas vezes acabam deixando Deus de lado. Né? Vem coisas na mente, as pessoas acabam deixando Deus de lado e só depois que sofre uma coisa maior que vem buscar Deus. Mas não, é guerra psicológica, guerra mental. Os demônios querem nos matar, os demônios querem nos destruir. Então, o vídeo já está ficando meio longo, mano, mas espero que vocês entendam, tá? Porque é um assunto muito polêmico, um assunto muito sério, que precisava ser discutido e falado, que precisa, né? Cada vez mais ser discutido e falado. E também, falando sobre o que tem acontecido recentemente aqui no Brasil, né? Teve 2 pastores que acabaram se matando, independente da qual era a igreja. Eu sei que 2 foi da Assembleia, um foi da Quadrangular. Também teve 2 pastores americanos que eu vi recentemente que se mataram. Ambos eram casados. Ambos eram casados e tinham 3 filhos e acabaram se suicidando. Isso não é algo natural. E também membros de igreja, eu falo de pastores, mas assim, tem os obreiros da igreja, os membros da igreja, né? Os visitantes da igreja que tem a sua fé em Deus, independente de hierarquia ou não. Tá? Os demônios atacam todos que estão procurando fazer a vontade de Deus, todos que estão procurando, né, não se contaminar com as coisas desse mundo, ainda mais no fim dos tempos. Eles querem levar as pessoas para o inferno a qualquer custo. E eu também estava lendo sobre desses que eu citei, esse pessoal, 2 eram americanos, né, 3 aqui no Brasil, e entre outros casos de pessoas, né, irmãs de círculo de oração que também, por causa de motivos muito, sabe, mas é complicado, só quem passa mesmo por situações assim que sabe como é que é. Entendeu? Por isso que esse pré-julgamento, esse negócio de falar, não tinha Deus, não sei o que, não. Depressão não é frescura, guerra mental não é frescura, guerra psicológica não é frescura, tá bom? E também não tem essa que, porque é falta de Deus. Não, não é falta de Deus. Às vezes a pessoa tá com Deus sim, porque a pressão é tão grande que a pessoa quer, né? Acaba por meio ali do desespero tomando esse tipo de atitude, tirando sua própria vida. E eu vi aí alguns artigos no Google e tudo mais de pastores, obreiros, membros de igreja e tudo mais, pessoas que, né, algumas lideranças falando que a pessoa que se mata, né, elas não estavam falando o que acontece de fato, mas assim, nos 10 mandamentos Deus fala, não matarás. E não é para você tirar sua própria vida. Deus te deu a vida. A nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. Só Ele tem o poder de dar e tirar a vida. Então, eu acredito que assim que a pessoa tira a própria vida, infelizmente, ela acaba não indo mais para o céu. Não à toa, é isso que o demônio quer, que as pessoas se matem. Ele quer que as pessoas tirem a própria vida. Qual é o interesse dele das pessoas tirarem a própria vida? Será que é para ir para o céu? A pessoa se matar e ir para o céu? Não, a pessoa não vai, porque Deus não quer isso. A pessoa que se mata, infelizmente, não vai para o céu. Isso, ao meu ponto de vista. Tá? Porque se imagine, se falar que as pessoas aí por aí, eu vi algumas pessoas falando que não tem nada a ver, uma coisa com outra. Imagine, suicídio em massa, pelo amor de Deus, misericórdia, não é isso que Deus quer. Isso não provém de Deus. Deus deu a vida, Ele quer que as pessoas vivam. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá? Bom, irmãos, espero que vocês assistam esse vídeo, tá? Compartilhem com pessoas que sejam da igreja ou que não sejam da igreja, compartilhem o vídeo, que essa mensagem chegue, né, até ouvidos e corações das pessoas, para que de certo modo elas vejam esse meu modo de ver, né, as coisas,
né? Esses relatos que eu acabei de dizer nesse vídeo, né? Para que elas tenham força, não desistam da vida, se apeguem mais a Deus, né? Orem mais e não tomem nenhuma atitude precipitada, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer, tá bom? Eu vou fazer outros vídeos a respeito disso também, é um assunto que, como eu disse, bem longo, né? Que abrange muitas coisas, mas por hoje é isso, tá, irmãos? Espero que vocês assistam e compartilhem, amém? Fiquem com Deus, a paz. Tchau, tchau, obrigado, até mais, irmãos.